O mistério da existência humana não reside apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo pelo qual viver. O final de semana estava chegando, mas Jonas estava indignado, pois ia trabalhar sábado até às 5 horas da tarde. Por isso, resolveu planejar cuidadosamente o seu domingo. Antes de mais nada, pense na pergunta: você acredita em destino? Voltemos à história. Sonhava em escrever, mas nunca tinha tempo, e quando conseguia algum, faltava-lhe inspiração. Mas esse domingo seria diferente. Trabalharia das 6 às 9 na sua história. Depois, iria ao parque, fazer uma caminhada, deitar-se na grama, tomar um sol. Sairia de lá 12:30. Depois, caminharia 20 minutos até a padaria e almoçaria um bom lanche e ainda tomaria um café expresso. Sairia de lá e faria mais uma caminhada até ao cinema. A sessão começava às 4 da tarde. Às 19 horas, já estaria em casa e faria um macarrão ao molho pesto. Depois, um pouco de redes sociais, banho e cama. Tudo certo, tudo perfeito, mas ele não contava com uma coisa, que mudaria tudo e a sua vida para sempre. Parte 2. O homem só gosta de contar os seus problemas, ele não calcula sua felicidade. O dia começou e Jonas ligou o notebook, mas nada aconteceu. Deve estar sem energia, pensou. Colocou na tomada, mas não funcionou. Tentou mais 1, 2, 10 vezes e nada. Que droga de computador, gritou na sua cabeça. Isso era mesmo a prova de que ele não devia sonhar em ser escritor. Sonho que mantinha em segredo. Ele pedia ao universo um sinal sobre esse sonho, e o computador pifado era o sinal. Era domingo e nem tinha como arrumar a droga do notebook. Resolveu então antecipar sua agenda do dia. Não ia perder o domingo todo por conta daquele maldito sinal do universo. Ficou com raiva, mas saiu de casa. Depois de uns 10 minutos de caminhada, um vento soprou forte do sul e o tempo mudou. Antes de alcançar a entrada do parque, a chuva começou a cair forte. Que tolo sou eu! Como ainda acredito na porcaria da previsão do tempo? Ficou escondido debaixo de uma marquise por mais de 1 hora, até que a chuva deu uma trégua e ele correu até a padaria. Um cappuccino quente poderia animar o mais mal-humorado dos seres, pensou consigo. Amarga ilusão. A um quarteirão de distância, observou que a padaria estava fechada. Por um instante, pensou que poderiam ter baixado a porta por conta da chuva. Nada disso. Um comunicado na porta informava que estavam em reforma e pediam desculpas pelo transtorno. Jonas olhou para o céu. Ia fazer uma malcriação, mas assim que abriu a boca, começou a chover forte e um cristal de granizo atingiu o fundo da sua garganta. Ele não praguejou com a boca, apenas com os pensamentos. Parou um instante para se recompor. Pegou seu celular e olhou para o plano do dia. Nem livro, nem parque, nem sol, nem padaria. Ainda restava o cinema, o macarrão, as redes sociais e um banho quente antes de dormir. Bom, ainda era cedo para ir ao cinema. Os pés já estavam molhados. Pensou em voltar para casa e adiantar o banho, talvez até o macarrão. Pareceu-lhe uma boa ideia. Ao chegar em casa, correu ao banheiro. Os pés estavam molhados e ele odiava sentir isso dentro dos sapatos. Despiu-se e ligou o chuveiro. Só então percebeu que, por conta da chuva, a energia tinha acabado. Aquilo já era demais. Vestiu a roupa molhada, do jeito que estava, saiu pela porta de casa e resolveu correr sem rumo. Correu bastante e ficou ensopado, mas de alguma forma aquilo lhe deixou um pouco aliviado. Já um tanto cansado, parou num ponto de ônibus. Que dia! Gritou forte e não só em seus pensamentos. Nem me fale, respondeu com voz rouca uma jovem mulher que também estava molhada, parada no ponto. Seu nome era Ana. Parte 3. Dar um novo passo, dizer uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. Jonas gritou, pois achou que estava sozinho, ainda não tinha visto Ana lá. Ele sorriu envergonhado, mas começaram a conversar. Ele ficou entusiasmado ao saber que o dia dela tinha sido todo de contratempos. Mas diferente dele,
Ela gostava de surpresas. Elas davam sabor à vida. Eles conversaram o resto do dia e ele internamente acabou agradecendo o computador quebrado, a chuva, a falta de luz, a padaria em reforma e todos os percalços daquele dia. Afinal, ele conheceu Ana. Eles foram se conhecendo e, com o passar dos dias, passaram a namorar. Estava tudo perfeito. Ele só queria que o tempo parasse, ou ao menos que daqui em diante fosse tudo o mais previsível possível. Mas é claro que o desconhecido o espreitava logo adiante, e ele nem imaginava o que estava por vir. Aquele sábado, aniversário de 1 ano de namoro, tinha que ser perfeito. Jonas estava planejando cada minuto. O restaurante já estava reservado. Ele se antecipou o suficiente para ter a melhor vista. Também conseguiu com o garçom que, ao seu sinal, trouxesse uma aliança de noivado numa taça. Tinha visto isso num filme e achou o máximo. Encontrou com Ana conforme combinado. Ela parecia um pouco apreensiva. Jonas tinha ensaiado 1000 vezes o que iria falar, e ele falou com a mais profunda sinceridade tudo o que ele sentia por ela. Acenou para o garçom, que trouxe a taça com a aliança de noivado dentro. Ana respirou fundo, estava desconcertada, então ela disse que sentia muito. Ela continuou falando e queria ser a mais delicada possível. Jonas não conseguia ouvir. Na sua cabeça, como um disco riscado, ressoava a voz rouca e linda dizendo que não gostava dele, daquele jeito, e que iria propor que fossem apenas amigos. Lá fora, tudo parecia mais escuro que de costume. Jonas não conseguia reconhecer nada ali. Apenas via a silhueta de Ana se esvaindo na escuridão. Parte 4. Se você quer vencer o mundo inteiro, supere a si mesmo. Jonas saiu andando pelas ruas e começou a praguejar contra aquele dia. Não aquele sábado, mas aquele maldito domingo, em que tudo tinha dado errado e que culminou com aquele encontro inesperado com Ana. Ao menos se não a tivesse conhecido. Agora ela também se foi, ele pensou. Então o céu mais uma vez desabou sobre ele e Jonas correu. Ao menos, sob aquela chuva fria, ninguém perceberia suas lágrimas. Ele correu tanto que, quando parou, o dia já estava amanhecendo. Observou aquele novo dia e, apesar da noite passada, sentiu-se mais aliviado. Procurou saber onde estava e ficou impressionado como estava longe. O coração estava partido, mas ele descobriu que tinha talento para correr. Nos próximos meses, ele começou a treinar seriamente, todos os dias, seguia as diretrizes de um personal e até frequentava uma nutricionista. Em poucos meses, estava disputando maratonas e o seu desempenho melhorava a cada dia. Nos grupos de corrida que frequentava, acabou conhecendo o editor. Ficaram amigos. O editor pediu para ler seus contos secretos. Jonas ficou espantado, pois o editor gostou deles e lhe daria uma oportunidade de publicar numa antologia de contos. Era um primeiro passo naquela carreira de escritor. Jonas então pensou que se Ana não tivesse terminado com o namoro, ele não teria corrido aquela noite. Logo, não começaria a disputar maratonas, não conheceria o editor e não teria um conto publicado, um sonho que tinha desde a adolescência. Jonas foi ainda mais longe e se lembrou ainda daquele domingo em que tudo tinha dado errado, mas que ao final o fez conhecer Ana. Em segredo, agradeceu por ele também. Sem saber, é claro, o golpe que o futuro lhe preparava. Parte final. Mas como você poderia viver e não ter uma história para contar? Era o dia do lançamento da antologia de contos na cidade. Jonas estava eufórico. A devolutiva dos leitores era que o seu conto era o melhor daquela antologia. Tudo estava caminhando para ter um livro só seu publicado. Estava assinando algumas cópias vendidas quando ouviu uma voz rouca. Pode assinar a minha cópia também? Olhou espantado. Aquela voz ressoou por cada célula do seu corpo. Era Ana. Ela era ainda mais linda do que nunca. Ele deu o autógrafo e ainda foram jantar juntos naquela noite. Conversaram muito. Jonas era alguém amadurecido. Começaram a se ver com mais regularidade. E em poucos meses ficaram noivos. Há poucos dias do casamento, Ana foi fazer um treino de corrida. Sim, ela agora corria também. Naquele dia, Jonas iria junto, como de costume, mas precisava terminar o escopo do seu novo livro e estava ficando sem prazo.
ela partiu sozinha. Os ponteiros do relógio giravam tentando inutilmente seguir o tempo. A tarde se transformou em noitinha, mas Ana, por sua vez, não voltou. Também não atendia às insistentes ligações de Jonas. Ele resolveu pegar o carro e ir atrás dela. Dessa vez, o telefone tocou. Era alguém da emergência. Ele se sentou no chão, com o que estava ouvindo. Era simplesmente inacreditável. O desconhecido se mostrou mais uma vez. Tinha acontecido um acidente. Um caminhão perdeu o controle. E Ana estava morta. Jonas iria começar a praguejar, mau hábito que havia deixado, mas só então viu que tinha uma mensagem em áudio deixada por Ana momentos antes do acidente. Suas mãos tremiam enquanto ele dava o play no áudio. Eram suas últimas palavras. Ela estava apenas agradecida, pois estava tendo uma performance incrível com a corrida, algo que aprendeu com ele, e claro, ela disse que o amava. O que sabemos de Jonas depois disso é muito pouco, mas sabemos que a dedicatória do seu primeiro livro foi para Ana, e a epígrafe foi retirada do grande Dostoiévski, e dizia assim: dor e sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Os homens realmente grandes devem, eu acho, ter uma grande tristeza na terra. Ele continuou correndo até o fim dos seus dias. Eu sou Alisson, e se você quiser mais histórias aqui no Superleituras, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal clicando aqui. Na descrição você encontra links para outras histórias como essa e também tudo sobre os nossos cursos. Confira e até a próxima!